TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando esse nosso programa mais uma vez, maravilhoso, ansiosa para entrarmos num novo capítulo. Gente, um novo livro, livro de Judite. É um livro que eu vou ler agora junto com vocês. Vou estar aprendendo mais uma história, mais uma orientação de vida para cada um de nós, mais um momento em que a gente pode se deliciar e tirar quanto aprendizado. Então não saiam daí. Chame mais alguém, nós estamos começando um novo livro, uma nova história. Quanta gente precisa conhecer uma verdade dessa e não está sabendo por falta de indicação. Então, vamos pegar o primeiro capítulo desse livro de Judite. Estamos aqui hoje para nos conduzir nesse trabalho, nossa querida professora Maíla. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Isso, Maíla, sempre tão bom, né, esse Muito momento, bom. né? Nossa amada professora Amélia. É uma muito alegria obrigada. sempre estar aqui com vocês. Ótimo. Com essas duas meninas, eu vou longe nessas histórias, né? Então, livro de Judite. Nós estamos no primeiro capítulo. Não vamos fazer introdução nem nada, porque se vocês forem olhar no programa anterior, nós fizemos uma belíssima introdução sobre esse livro de Judite. O contexto, tudo aquilo que foi acontecendo para que essa personagem se destacasse na história da Bíblia. Agora, então, nós estamos efetivamente nesse primeiro capítulo. Eu vou ler o trechinho do primeiro versículo ao 6º, que vai falar exatamente de Nabucodonosor e Arfaxade. Era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Arfaxade reinava então sobre os medos em Ecbátana. Em torno de Ecbátana, ele edificou muralhas com pedras talhadas de 3 côvados de largura e 6 de comprimento. A altura da muralha era de 70 côvados e a largura de 50. Sobre as portas dela, levantou torres de 100 côvados de altura com base de 60 côvados de largura. Fez as portas dela com 70 côvados de altura e 40 de largura para a saída de seu potente exército e o desfile da cavalaria. Ora, naqueles dias, o rei Nabucodonosor guerreou contra o rei Arfaxade na grande planície situada no território de Ragal. Os habitantes da montanha, todos os habitantes do Eufrates, do Tigre, do Idáspes e os habitantes da planície de Arioque, rei do Elimeus, reuniram-se a ele. Assim, numerosos povos juntaram-se para a batalha dos filhos de Queleude. Vou parar aqui, porque Maíla ou Amélia, já estamos aqui sentindo uma organização de guerra, ou essa guerra já estava vindo, ou aqui começa exatamente um novo preparo para uma ideia nova, uma invasão nova, uma história nova. O que está acontecendo para esse povo estar aqui se armando? É normal que tem o tempo de guerra que os reis saem para a guerra. A gente já viu isso quando estudava o livro de Reis, Isso. Quando Davi vai para a guerra, né? E os outros. Então, aqui descreve direitinho como é que é. Tem um exagero muito grande quando ele fala que rodeia a capital, né? Com pedras lavadas de 1,5 metro de largura, 3 de comprimento, altura de 35 metros, largura 25, porta 35 metros, de largura 20. Tudo isso é o exagero, para justificar depois, exaltar que o rei vai vencer, né? Faz a guerra e vai vencer. Então, é um preparo para a guerra. Aí ele vai lutar contra o rei, na grande planície. Depois, aí para falar que todo mundo vai se unir. Então, ele vai formar um grande exército para continuar a guerra. Então, na verdade, isso aqui era uma hipótese, uma suposição? Então, o livro de Judite, ele não trata de fatos
ele não tem o interesse de tratar de fatos históricos. Por isso que muitas vezes a gente vai ver aqui, por exemplo, falando do rei Nabucodonosor, como rei da Síria. Na história, e ele é histórico, esse rei, nós sabemos que ele era rei da Babilônia, não da Síria. Vai nos falar, por exemplo, dessa região onde vai acontecer essa guerra, essa resistência, da Betúlia, que seria uma região ali da Judéia. Antes, nós não ouvimos nenhuma vez falando sobre isso. Então, quando no livro começa falando desses fatos aqui, o que ele quer trazer para nós? A constante submissão e emprego de força de um império sobre o povo mais simples, sobre reinos menores. Por isso que o livro começa falando de toda essa estratégia militar. E ao expor o tamanho das edificações na cidade, mostra, fica de olho, porque olha o tamanho do homem que nós estamos, exatamente, temos que lidar. Então, o rei é mostrado aqui, representa esse poder que ele tem, e os reinos menores, dos quais Judite vai estar presente, e o povo que ela está ligada, vai dizer, o que será de nós diante desse império? Só Deus para poder nos ajudar. Então, por isso que os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, praticamente vai falar sobre essa estratégia militar aqui. E as vitórias que ele vai conquistando. Que ele vai avançando, e claro, com um poderio desse, diante de um povo menor, submetido aí até ao terror que um governante desse tem, vai trazer para eles esse medo, e a quem recorrer, senão Deus. É aí que entra a figura de Judite. Então, Judite é essa mulher que vai ajudar ali, é uma figura-chave, para ajudar o povo a resistir, pedir a Deus ajuda, porque diante desse rei Nabucodonosor, Deus. Dessa máquina inteira, né? Sim, só Deus para nos ajudar. Aí uma coisa que a gente tem que admirar, porque é mulher e entrou na Bíblia como uma grande mulher que vai vencer o império desse tamanho. Você vê como que a história foi contada, recontada, até chegar a ser escrita, e quando ela é escrita, quem conta um conto aumenta um ponto, mas quer falar com tanto amor dela, né? Para ver que ela foi uma grande mulher, que vai contar com detalhes. Então, todos os capítulos que a Maíra já falou, é só para agradecer depois o papel da Judite. Sim, e salientando que quando na Bíblia aparece a figura dessas mulheres, especialmente aqui Judite, que é lembrada, não é lembrada no meio de um livro, é lembrada no nome de um livro, dedicado a ela. Exatamente. Esther também. Ou seja, essas mulheres, elas não foram pequenas. O papel delas foi primordial muito importante. Época. Exatamente. E aqui se repete uma velha história, uma velha pedagogia, podemos assim dizer, de Deus. O pequeno, que com a força de Deus se torna grande, diante do grande. Vamos lembrar de Davi. Certo. Davi e Golias. Golias representava aquele poder, a destruição, a morte para aquele, o invencível. Por isso é representado lá como um gigante. Quem é Davi? Um rapaz, pastor de ovelhas, com uma funda, vai enfrentar aquele gigante, mas Davi tinha à frente dele Deus. Assim é o papel aqui de Judite. E o povo. Judite representa o povo. Esse povo pequeno, esse reino submetido aí ao poder de Nabucodonosor, que só vê derrota, que só vai ver a morte, só vai ver aí a perda diante dessa guerra. Mas eles estão com Deus. E Deus pode tudo. Deus é muito maior do que Nabucodonosor. É isso que o livro vai tratar para nós. Muito bem. Versículo 7. Então, Nabucodonosor, rei dos assírios, enviou uma mensagem a todos os habitantes da Pérsia,
a todos os habitantes da região ocidental, aos habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, do Antilíbano, a todos os habitantes do litoral, aos povos do Carmelo, de Galaade, de Alta Galileia, da grande planície de Edrelon, a todos que habitam em Samaria e nas cidades, aos que habitam além do Jordão até Jerusalém, em Botana, Quelos, Cádiz, o rio do Egito, Táfnis, Ramsés e a toda a terra de Gesem, até chegar além de Tanis e Mênfis, e a todos os habitantes do Egito, até chegar aos confins da Etíope. Porém, todos os habitantes da terra menosprezaram a palavra de Nabucodonosor, rei dos assírios, e não se uniram a ele para a guerra. Não o temiam. Para eles, era um homem isolado. Mandaram de volta seus emissários de mãos vazias e menosprezados. Nabucodonosor irritou-se muito com todos esses países. Jurou por seu trono e seu reino que se vingaria de todos os territórios da Cilícia, da Damascena, da Síria, exterminando-os pela espada, bem como dos habitantes de Moabe, os dos moabitas, amonitas, de toda a Judéia e de todo o Egito, até chegar às fronteiras dos dois mares. É Quer dizer, terra que não acaba mais, é todo gente que mundo- não acaba é mais. todo, se olhar, se você pegar o mapa para olhar, é todo mundo, o mundo habitável da época. Quer dizer, ele é poderoso, ele pode tudo. E o que esse homem queria era reconhecimento. Ele estava ali para mandar, comandar, ganhar, vencer. Né? Quando se tem a estratégia de uma guerra, a primeira coisa que o governante, esse rei poderoso que quer avançar, que quer ganhar aí uma guerra, é propor alianças. Ele quer trazer países aqui, reinos, para o lado dele. E qual que é a estratégia que ele usa? Olha, eu sou poderoso. Se você não se aliar a mim, Você não vai sobrar nada de não vai vocês. sobrar nada. Então aqui mostra já o orgulho que ele Sim, tem, a prepotência. a prepotência que ele tem. E por isso que ele manda cartas, manda como se fossem embaixadores, enviados. Ó, venham até a mim, se Isso. juntem a mim, porque para o bem de vocês é melhor. Que eu vou vencer Que eu vou mesmo. vencer mesmo. Então é melhor vocês estarem do meu lado. Só que a estratégia dele não saiu como ele queria. Não funcionou Não dessa funcionou vez. porque eles não aceitaram. E aí o orgulho dele é ferido, porque fala aqui que ele ficou furioso. Irritou-se com todos. Exatamente, ficou furioso. Então agora vocês não se aliaram a mim, vocês estão contra mim. E agora vocês vão ver o peso da minha mão. Então é isso que mostra nesses versículos aqui que você leu. Aqueles reinos menores, e nem tantos menores, alguns até grandes, né? Se a gente olhar aí, Damasco, Líbano, né? As regiões aí ligadas ao Egito, não eram poucos, não eram pequenos, mas diante desse império de Nabucodonosor, não eram nada. E não aceitaram. Agora, vão também pagar um preço por isso. Porque ele vai destruir. Porque se você A não está resistência comigo, você está tá contra mim. E eu vou te derrubar. Você vê o que é o peso da propaganda. Uhum. Né? Se você faz um anúncio de quem você ali você já está direcionando o que é que o povo deve esperar daquilo que está vindo, né? Sim. Se você chega e não anunciou nada, pode ser que realmente aquilo nem resulte o que você esperava. Mas você já vai preparando o medo, o coração já fica ali desesperado, né? A propaganda, ela tem o interesse de quê? De amedrontar, revelar até algo que nem existe, nem é como aquilo. Mas se pinta o monstro muito maior. Então, se ele tivesse chegado já lutando, dominando esses reinos, mas ele enviou aí essas pessoas para mostrar, olha, se eu estou propondo para vocês isso,
é melhor vocês ficarem atentos, porque eu vou vir com todo o poder em cima deles. Então, a propaganda que ele mostra realmente tem esse caráter aí. Muito bem, versículo 13. No 17º ano, combateu com seu exército contra o rei Arfaxade. Venceu neste combate e rechaçou todo o exército de Arfaxades, toda a sua cavalaria, todos os seus carros. Assenhorou-se de suas cidades até chegar a Equibátana. Apoderou-se das torres, desvastou as suas praças, fez de seu adorno motivo de humilhação. Depois prendeu Arfaxade nas montanhas de Ragal, atravessou-o com suas lanças e o exterminou para sempre. Em seguida, ele e toda a sua tropa, uma multidão inumerável de guerreiros, retornaram. Então, despreocupados, ele e o seu exército se banquetearam por 120 dias. Já pensou 4 meses só no banquete? Vencemos. Aquele primeiro rei que foi citado, que é o Arfaxade, ele é rei dos Medos, da Média, que era um grande reino. Então, o primeiro que ele vence é um grande rei, de um grande exército. Venceu, mandou matá-lo, fala aqui, tomou posse, matou e celebrou essa vitória durante 4 meses. Se em 4 meses eles ficaram ali só comemorando a vitória por conta dessa guerra aqui que eles venceram, imagino que não vai fazer agora com os próximos. Depois de abastados, depois de gordos. Tudo isso, como você falou bem, é também propaganda. Se ele foi capaz de celebrar a morte, o domínio dos Medos, a morte do rei Arfaxade, e se banqueteou dessa maneira... O que ele não vai fazer com a gente então, agora é melhor a gente se entregar logo. Você vê que a gente começa a ler assim, tá tudo preparando para a grande vitória da Judite. Depois, uma mulher, uma só, Contra toda essa tirania. contra tudo que a gente vai ler até chegar no capítulo dela. Isso tudo para mostrar o grande poder de Deus que Isso. está Sim, chegando, que sim. está se manifestando através de um povo. Porque aqui ele se considerou um Deus aqui, né? O Senhor da terra, o Senhor do mundo inteiro. Mas quem que é o Senhor da terra, o Senhor do mundo inteiro? Não é ele. Sigamos então, gente, entramos no capítulo 2. O trechinho é um pouquinho longo, mas não se assustem. Preparem o ouvidinho se você está sem o material, porque essas coisas é tão bom ouvir. Você sabe que eu aprendo mais ouvindo, às vezes. Você é auditiva. Eu sou, minha memória auditiva. É a memória auditiva. E a visual é excelente. Então, junto uma coisa com a outra, dá um bom trabalho. E então, fora que é uma história, então ajuda a gente, fecha os olhos e escuta. E você vai elaborando e as você imagens. vai, exatamente, se colocando naquele ambiente. Porque quando a gente que estuda faz uma leitura dessa, você tem que imaginar a cena. Eu sempre falo isso. Quando você está lendo, pode ler e passar capítulo, capítulo. Vai lendo devagar, repete a leitura às vezes, aí você fecha o olho e você imagina a cena. Olha o horror que esse homem fez. Com certeza. E depois olha o horror, 4 meses comendo e bebendo. Deve ficar tudo os porcos gordos, né? Não, ficaram tudo gordo. Coitado dos cavalos. Os cavalos também engordaram, né? Bom, seguindo então, entramos no capítulo 2, que vai tratar então dessa campanha. No 18º ano, no 22º dia do 1º mês, no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, falou-se em vingança contra toda a terra, conforme ele dissera. Ele convocou todos os seus ajudantes de campo e todos os seus conselheiros e fez com eles uma reunião secreta. Por sua própria boca, ultimou o plano de arrasar a terra. Decidiram então exterminar todos os que não haviam atendido ao seu apelo. Terminada a reunião, Nabucodonosor, rei dos assírios, convocou Holofernes, general de seu exército, seu imediato, e disse-lhe: Isto diz o grande rei, o Senhor de toda a terra. Saindo de minha presença, tomarás contigo homens experientes, uns 120.000 infantes, grande quantidade de cavalos com 12.000 cavaleiros.
Sairás contra toda a região ocidental, porque não atenderam a palavra da minha boca. E intimá-lo-ás a que preparem terra e água, porque no meu furor sairei contra eles. Cobrirei toda a face da terra com os pés de meu exército e os entregarei à pilhagem. Seus feridos encherão as ravinas e toda a torrente de todo o rio, inundados com seus cadáveres, transbordarão. Levarei os cativos para os confins da terra. Tu, porém, indo, primeiro tomarás para mim toda a região deles. Se eles se entregarem a ti, tu os reservarás para o dia do castigo. Mas o teu olho não poupará os insubmissos. Entrega-os à matança e à pilhagem em toda a terra que te é confiada. Porque por minha vida e por meu reino, eu disse e farei com as minhas mãos todas essas coisas. E tu não transgredirás uma só das ordens do teu Senhor, mas executa tudo conforme te ordenei e não tardes a fazê-lo. Gente, eu já morria só em ouvir. Meu Deus, imagina o terror, porque agora este homem, se antes ele já era cruel e ameaçava e mostrava o seu poder antes de atacar, agora ele está totalmente enfurecido porque ele ouviu alguns nãos. Agora ele está, sabe quando começa a cavar o chão assim, ó? Exatamente. Não violes as minhas ordens. E eu sou de toda a terra, o soberano de toda a terra. Gente, era um mundinho pequeno que ninguém sabia o resto, né? Mas ele era o dono de toda a terra, né? Quando você está num lugar e você não sai dali, sua Ali área de domínio, para você o mundo é aquilo. Ali é seu mundo, exatamente. E no caso aqui, Nabucodonosor, não que fosse um lugar pequeno, mas ele tinha a certeza de que ele era o dominante de tudo. Sim. Portanto, agora, com orgulho ferido por esse povo, esses povos aqui, não entrarem na batalha dele, não se submeterem a ele, agora vão sentir o peso da força dele. E ele mostra aqui, vocês têm que ter medo mesmo, porque vocês vão sofrer. Então, mostra aqui quando ele fala, os cadáveres tomarão todos os vales, Cuspirão os rios. Exatamente, os rios ficarão entupidos de cadáveres. Os rios cheios de Gente cadáver. boiando. Que horror. Em todo o território, em todo lugar da terra, do chão da terra, terá as botas dos meus soldados. Quer dizer, aquele pedaço dele. A marca, ficou a marca marca. registrada. Muito bem, enquanto vocês pensam, imaginam esse horror e o domínio desse homem, imagina o que não é Deus. O que é Deus? Então, aguarde um instantinho, nós já voltamos para continuar essa história de arrepiar. Voltamos. Estamos no livro de Judite, fazendo esses capítulos iniciais, onde nós estamos assim entendendo esse cenário todo, onde Judite vai aparecer, onde nós vamos encontrar Judite. Então, está sendo apresentado aqui um Nabucodonosor, que a gente ouve falar muito, mas aqui está detalhando a personalidade desse homem, justamente nesse comecinho do livro. Então, importante a gente entender exatamente esse medo que se coloca no meio de toda essa situação. Vamos ao versículo 14 do capítulo 2. Saiu Holofernes da presença de seu senhor, convocou todos os príncipes, os generais, os chefes do exército da Assíria e em seguida contou homens escolhidos para o combate conforme lhe recomendara seu senhor. Uns 120.000, mais 12.000 arqueiros montados. Repartiu-os ordenadamente, como se organiza um exército. Tomou então camelos, jumentos e mulas em grande quantidade para suas bagagens, ovelhas, bois e cabras sem número para o abastecimento. Cada homem recebeu muita provisão, muito ouro e muita prata do seu palácio, do palácio do rei.
Saiu então ele e todo o seu exército em expedição para preceder o rei Nabucodonosor e cobrir toda a região ocidental com carros, cavaleiros e infantes escolhidos. Com eles foi ainda um bando incontável, como gafanhotos, como a areia da terra, tal a sua quantidade. Eu imagino, hoje, a gente está percebendo que hoje o material bélico toma conta e os seres humanos cada vez ficam menores, porque o material é autossuficiente. Nesse tempo, não. Cada vez mais eram homens, porque eles faziam tudo. Eles eram as armas, eles eram o pensamento, junto com eles tinha que ir as provisões, os alimentos e tudo, né? Então era uma situação, imagina... O poderio era humano mesmo. E não Por isso que ele bélico. fala da infantaria. O que é a infantaria? É o povo montado em seus cavalos. E é os que vão à frente. À frente, os que vão abrindo. Vão abrindo, é o primeiro pelotão. É o primeiro pelotão, é o que está à frente da batalha. Abrindo o caminho para que ele venha atrás. Isso, é exatamente a porta para preservar quem realmente vai vir ali com suas principais armas. Ali eram os escudos. Os escudos montados em mesmo, cavalo, a infantaria com seus escudos, e geralmente aquelas lanças enormes, né? São números assim, exagerados. Sim, novamente para mostrar o poder que de Nabucodonosor tem. Nós não falamos na parte anterior, mas entra aqui em cena um outro personagem, Holofernes. Isso. Holofernes é o general. É o idealizador. É o que vai comandar todo esse exército. Exatamente. E ele tem um papel importante, porque lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer com Holofernes. Porque o rei, apesar desse poder que ele tem, não é o rei que vai para a batalha. Não. Não é o rei que vai para a guerra. O rei é o cérebro. Então o cérebro tem que ficar lá atrás, quietinho, na cabeça de alguém. Os outros Agora, estão para guerrear. Os outros estão para guerrear. Então, quem vai à frente de batalha para vencer em nome do rei Nabucodonosor é Holofernes. É ele que está à frente. Por isso que agora, claro, vamos falar de Nabucodonosor, mas esse nome do general Holofernes é o que começa a citar, a ser destacado. E você vê que ele, além de requisitar todos esses homens para tudo também, ele requisita também o que eles vão comer, bois, cabra, boi e cabra. Aqui já mexe com a questão rural também. Não é só mais com as cidades muradas e fechadas, mas também com o povo de fora. Eu estou me lembrando de trechos da Segunda Guerra, em que os soldados americanos que foram para a grande batalha, né, eles levavam os kitzinhos, gente, que mudança, que diferença, hein? Kitzinhos com chocolates, latinhas de iogurtes, docezinhos, coisas que davam energia e que não tomavam espaço. Então, esse era o alimento que eles carregavam. Naquele tempo, você carregava os animais vivos, andando. Todo o aparato de guerra junto, né? E pensa que você tinha que ter alimento desses animais. Da provisão dos animais. Aí você imagina, assim, tinha que parar para matar os animais, para cozinhar, para assar, para depois parar para comer. Todo um cenário diferenciado. Diferenciado, como o mundo evoluiu, né? Aí fala, cobriu todo mundo com carro, cavaleiro e tropa escolhida. Também tinha um monte de gente, né? Uma turba, eram tão grandes como gafanhotos, como areia da terra. Muita gente. Uma vez eu vi um vídeo, nem salvei, mas deveria até ter salvo, que fala da evolução do mundo ao longo do tempo, a partir das guerras. Olha aí, exatamente. Cada tempo na história que sempre existiram as guerras. Sempre. Isso, infelizmente. Infelizmente. Elas foram sendo analisadas os diferentes tipos das épocas históricas ligadas às guerras, e aí nós vamos vendo essa evolução, infelizmente uma evolução ruim. Do mal, né? Pro mal, né? Em cima do extermínio, a evolução. Mas se, por exemplo, hoje nós virmos como que são as guerras. Nós já tivemos guerra que não era guerra com armas. As guerras
Sim, de sim. ideias. Sim, de ideias. É o que está É o que está acontecendo, dominando a hoje em guerra dia. tecnológica, Isso. a guerra biológica. Isso, Olha para você exatamente. ver, dá para gente Fazer um apanhado um enorme dessa apanhado, evolução. exatamente. E eu estou me lembrando aqui dos cantis, né? Sim. Os cantis, que era aquela garrafinha de metal que se colocava pendurada no cinto do soldado e ali eles iam abastecendo. Naquele tempo, não é caminhões não, era carroça, charrete, puxado por animal, levando provisão de água. Camelo, ele falava, camelo. Levando água, porque realmente, pensa o que era montar uma guerra nessa época Nós não fazemos ideia. a igreja primitiva, nessa época. Muito bem. Seguindo aí, gente, vamos então para o capítulo 20, versículo 21 do capítulo 2. Partiram, pois, de Nínive e caminharam por 3 dias em direção à planície de Bectilete. É isso mesmo? É isso, Bectilete. Acamparam fora de Bectilete, próximo da montanha, à esquerda da Alta Cilícia. De lá, Holofernes tomou o seu exército, infantes, cavaleiros e carros, e partiu para a região montanhosa. Cortou através de Futilude e saqueou todos os filhos de Rasses e de Ismael, que vivem na orla do deserto, ao sul de Queleon. Costeou o Eufrates, atravessou a Mesopotâmia, destruiu todas as cidades fortificadas que estão junto à torrente Abrona, até chegar ao mar. Apoderou-se depois dos territórios da Cilícia, despedaçou a todos os que lhe resistiam e foi até aos confins meridionais de Jafé, diante da Arábia. Cercou todos os filhos de Madiã, incendiou seus acampamentos e saqueou seus estábulos. Desceu em seguida para a planície de Damasco nos dias da colheita de trigo. Incendiou todos os seus campos, destruiu ovelhas e bois, saqueou as suas cidades, devastou as suas plantações e passou todos os seus jovens a fio da espada. Temor e tremor caíram sobre os habitantes da costa, os de Sidônia e de Tiro, os de Sur, de Oquina, de Jâmia. O terror reinava entre as populações de Azoto e de Ascalon. Que você leu agora mostra pra gente bem o mapa da Palestina, né? Agora ele pegou ali. Onde Chegou. Chegou, onde tem, assim, desde que ele vai falando dos nomes ali, né? Atravessou o Eufrates, aí a Mesopotâmia, né? Aí vai chegar, aí vai tomar toda aquele mapa que a Vai gente vê espalhando assim. horror. Agora dominou tudo, do norte a sul. Agora está chegando. Chegou. Por isso que aí entra, daqui a pouco vai aparecer essa região que vai falar, né, da Betúlia, porque ele já chegou na região que seria a Judéia, a terra antiga de Canaã. De Canaã. Está chegando. A terra prometida, que se fala. Está Terra chegando. de Jesus, ele chegou ali agora. Agora começa a ter um cenário bem próximo da personagem principal, que é Judite. Até então, ele estava em territórios longínquos Certo. da Judéia. Mas agora ele chega perto. Ele começa a chegar Chegando. no objeto que a gente vai entrar para Isso. estudo, que é esse poderio destruidor diante de Judite, que vai se levantar como uma mulher que vai defender e vai ser um grande nome Que a gente dos vai falar judeus. o povo israelita, né? O povo de Israel. Exatamente. Muito bem. Então, capítulo 3º. Entramos no capítulo 3º. Nós estamos fazendo uma leitura assim, bem rápida, com poucos comentários, porque isso aqui é só um fundo, é só um contexto para que a gente possa realmente entrar naquilo que interessa, lá pelo capítulo 8º. Capítulo 3. Enviaram a ele mensageiros com palavras de paz, dizendo: somos servidores do grande rei Nabucodonosor, prostramo-nos diante de ti, serve-te de nós conforme for do teu agrado. Eis os nossos estábulos, todo o nosso território, todos os campos de trigo, as ovelhas e os bois, todos os cercados dos nossos acampamentos estão à tua disposição. Serve-te disso como te parecer melhor. Eis também as nossas cidades. Os que habitam nelas são teus servos. Vem na direção delas, segundo parecer bem aos teus olhos. Os habitantes apresentaram-se, pois, a Holofernes e falaram-lhe nesses termos. Ele, com seu exército,
desceu para a costa e estabeleceu guarnições nas cidades fortificadas, tomou delas homens escolhidos como tropas auxiliares. Os habitantes das cidades e arredores receberam-no com coroas e dançando ao som de tamborins. Mas ele não deixou de devastar seus santuários e cortar suas árvores sagradas. Fora autorizado a exterminar todos os deuses da terra, de maneira que todos os povos adorassem só a Nabucodonosor, e que todas as línguas e todas as tribos o invocassem como Deus. Chegou à vista de Estrelon, próximo de Dotaia, aldeia que está diante da grande serra da Judéia. Acamparam entre Geba e Citópolis e ficaram aí um mês para reunir provisões para o seu exército. Este homem realmente não sabia mais quem ele era, o tamanho dele. O tamanho dele já ultrapassava todos os confins da terra. Agora ele quer adoração, Agora ele é o quer Deus agora. isso. Ele é o Deus. E o povo, coitado do povo, gente, se jogando no chão, entregando tudo que eles tinham. Isso é terrível, hein? E ele vai acabar fazendo com o povo ali, ali onde você leu, que ele fala assim, o povo se entrega e ele vai recrutar não, vai tomar o povo para o seu exército. Claro, claro. Tomou todos os campos dele de plantação, pegou tudo, dominou tudo e fez o povo virar seu escravo. Porque e também destruiu todos os templos, não tem mais Deus nenhum, o único Deus sou eu que devo ser adorado. Isso implica perda de identidade do povo, religiosa, perda a língua, cultura, a religião, a cultura, tudo, enfim. O poderio dele chega ao poderio religioso. Como é que ele se considera, ele está acima de todos, agora ele é o Deus. Por isso que ele destrói aí os lugares sagrados, os santuários. As árvores sagradas, porque tem muita gente que também, como não tem um templo, não tem nada, se reúne embaixo de uma árvore sagrada para fazer ali seu culto. E agora mas é próprio mesmo do governante com essa megalomania, pode ser essa palavra mesmo. Chegar num ponto desse, porque o poder dele cada vez vai sendo maior, ele vai ganhando, ele vai submetendo as pessoas e isso vai crescendo dentro dele. E o crescimento chega eu tenho todo o poder, logo... Eu sou Deus. Eu sou Deus, tem que me adorar, tem que se submeter a mim em tudo. Se antes a submissão estava no sentido de domínio, geográfico, político, cultural, chega-se ao domínio religioso. Que é exatamente uma linha que ele jamais poderia ter ultrapassado. Mas esse povo não sabia sequer o que era isso. Não. Mas isso é bem próprio dos dominadores. Exatamente. Se nós olharmos as grandes figuras de déspotas no mundo, de dominadores, esse é o perfil. Ele tem sempre o perfil daquele que entra geograficamente, politicamente, economicamente e chega até chegar na alma a questão da pessoa. Que é o mais importante que nós temos. Eu acredito Acredito que na realidade é assim que eles pensam, porque ele tem um poderio, ele consegue dominar tudo. Então, eu sou um Deus. Que é o poder religioso e ideológico, porque a hora que você chega aqui, dominando as ideias, o intelecto, agora esse povo todo é uma massa para mim, uma massa de manobra. De manobra. E vai manobrar. Todos os grandes impérios se fundaram aí. Muito bem, queridos. Vamos seguir então. Nós já entramos aqui no capítulo 4. Capítulo 4. Você vê como estamos indo rápido, mas nós estamos apenas tentando entender quem é esse Nabucodonosor. Vamos então ao versículo 1, capítulo 4. Os israelitas que habitavam a Judéia ouviram tudo que Holofernes, general de Nabucodonosor, rei dos assírios, fizera com os pagãos, e como saqueara seus templos, e os entregara todos à destruição. Ficaram profundamente aterrorizados com a presença deles, e temeram por Jerusalém e pelo templo do Senhor seu Deus. Haviam recentemente voltado do cativeiro
e todo o povo da Judéia fora de novo reunido. Os utensílios, o altar e o templo havia sido recentemente purificado da profanação. Então, não bastava eles terem se superado na mentalidade de vencer aquele que já havia dominado, que no caso era Nabucodonosor, era a Babilônia. a Babilônia, A onde eles Babilônia, estavam. Voltam sim. para sua terra, tentando reconquistar. Aí vem agora essa nova e poderosa ameaça. E aí aqui a gente começa a entrar, se você vai puxando a história do povo de Deus, quando o povo sai do exílio da Babilônia Isso. e vai voltar para a terra que não Isso. tem nada, Eles tudo estão se destruído. estabelecendo outra vez. E foi feita uma reconstrução. Foi. Os livros Sim. de Esdras, de Neemias nos Isso, falavam disso. falavam Da disso. reconstrução de Jerusalém, das Quer dizer, muralhas, nós do acabamos- templo. Nós acabamos de chegar. É. Acabamos de levantar já um lugar sagrado. Né? No meio de toda a destruição, a gente levantou um espaço sagrado. É o nosso Deus, é o Iavé. Nós estamos aqui. E agora, Essa nova e poderosa ameaça. isso. Ou seja, esse mal está sempre rondando o povo. Nunca deu trégua, né? Nunca deu trégua. Não. Então, aí, gente, então, só para dizer que nesse capítulo 4, daqui para frente, nós fizemos apenas esse pequeno início do capítulo, mas a partir daí vai acontecer toda a descrição dessa programação sistemática de Nabucodonosor com relação a esses domínios. Então, vale a pena vocês lerem. Nós vamos sugerir que vocês façam isso aí. Só vou finalizar aqui com essas grandes súplicas que surgiram lá no versículo 9, bem rapidamente, que vai dizer então: todos os homens de Israel clamaram então a Deus com grande zelo e se humilharam diante dele. Eles, suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos, todos os forasteiros, os mercenários e os escravos, cingiram os rins com pano de saco. Todos os homens de Israel, as mulheres e as crianças que habitavam em Jerusalém, prostraram-se diante do santuário, cobriram suas cabeças com cinza e estenderam as mãos diante do Senhor. Envolveram o altar com pano de saco. Clamaram unanimemente e com ardor ao Deus de Israel para não entregar a pilhagem os seus filhos, nem as mulheres ao rapto, nem as cidades de sua herança à destruição, nem o templo à profanação e ao ultraje para escárnio dos pagãos. O Senhor ouviu a voz deles e considerou a sua tribulação. Havia dias o povo estava jejuando em toda a Judéia e em Jerusalém, diante do santuário do Senhor Todo-Poderoso. Os sumos sacerdotes Joaquim e todos os que ficam diante do Senhor, sacerdotes e ministros do Senhor, vestidos com pano de saco sobre os rins, ofereciam o holocausto perpétuo, os votos e os dons voluntários ao povo. Com cinza sobre seus turbantes, clamavam com toda a força ao Senhor para que visitasse com seu favor toda a casa de Israel. Gente, se o povo não se jogar no chão e clamar porque somos vermes, não passamos de vermes, o que é esse povo, meu Deus, voltando de um exílio sem ter nada diante desse poder retumbante, deste rei onde passa deixa suas botas no chão, não é? Exatamente. Os cadáveres nos... Os cadáveres boiando nos rios. Ou... Mas você vê que importante aqui já começou a contar, voltou a história do povo de Deus, a Israel. Então está falando, o povo então, o fato deles colocarem o saco, cinza, é um ato penitencial. É a penitência de pedir ajuda para Deus, né? Cobriram o altar com pano de saco, gritavam junto ao Deus de Israel. Lembrando, né? Para não deixar fazer com eles o que foi feito lá. Que eles tinham ouvido falar do que o Nabucodonosor fez. De tomar cidade, tomar campo, tomar tudo. Como um Deus vai arrasando tudo. E eles lembram que tem um Deus, a experiência aqui faz memória do Deus do Êxodo, do Deus de Moisés. Isso. Aqui, quando vão clamar aquele Deus como clamaram na escravidão do Egito. Isso. Depois, quando dos reis, eles vão clamando. Isso. E eles, porque no exílio eles perguntaram, o Deus que nos deu tudo, prometeu bênção, e foi abençoado. Prometeu descendência, deu descendência. Prometeu terra, deu terra. Então lá no exílio eles vão falar, por que tudo está na mão de um poderoso agora?
a primeira impressão é que esse Deus que deu tudo isso morreu, foi vencido. Esqueceu-se Mas, deles. mas aí no exílio fizeram a experiência? Não. A pergunta é assim, por que nós estamos aqui e perdemos tudo? Nós é que erramos. Nós é que deixamos de amar a esse Deus. Nós deixamos de considerar esse Deus como um rei. Adoramos reis, deuses, homens. E por isso, dele nos castigou. Mas ele é bom, nos trouxe de volta. E na volta, agora estou ameaçado Agora de novo. cabe a humilhação Cabe. de cada um para que esse Senhor possa, então, ficar em seu favor. Isso. Um salmo que diz assim: no momento da angústia e da tribulação, eu clamei ao Senhor. E ele me ouviu. E ele me ouviu. Então aqui é essa hora, diante desse perigo iminente que o povo já vê acontecendo, do risco da morte, da intimidação que Holofernes está fazendo em nome de Nabucodonosor, o que cabe ao povo? Clamar a Deus. Clamar a Deus. Pedir perdão, por Se isso humilhar, se humilhar, por mesmo. isso a situação. Se vestem de saco, jogam cinza na cabeça, pedem ao Senhor, vem em nosso socorro. Deus não fecha o seu ouvido ao clamor desse povo, como nunca fechou. Não fechou lá no Egito, não fechou no exílio, não há de fechar agora. Então aqui o capítulo 4 termina, nós terminamos o programa com ele, deixando em nós também essa certeza. Por quê? Estudar a Bíblia é olhar isso na nossa vida. Nós temos batalhas que nós vivemos, não são de armas talvez, mas vivemos batalhas. Muitos reis, tiranos, situações aí de medo, de tirania na nossa vida. Sim. Nós somos esse povo. A quem eu vou recorrer? A Deus. Eu vou clamar a Deus. Porque às vezes eu passo por essa situação aqui. Eu também estou vivendo numa guerra. Então, se Deus ouviu o clamor desse povo, há de ouvir também o meu clamor. É essa esperança que a gente vai ter que carregar para os próximos capítulos do livro de Judite. E aí fica o nosso convite. Você quer saber como é que vai acontecer esse encontro desse grande e poderoso, né, Nabucodonosor, com esse povo que está aqui clamando uma ajuda? Não perca nosso próximo programa, que estaremos contando tintim por tintim. Queridas, obrigada, Eu que minhas agradeço. mestras amadas, por vocês estarem aqui. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós. Clamo a Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada por mais esse programa. E até lá. Salve Maria Imaculada.